volta para os habituais comentários com a Patrícia Trovoada. Antes de irmos aos comentários, tenho que, enfim, anunciar a quem nos acompanha que este será o último comentário feito por Patrícia Trovoada enquanto comentador residente na STP-TV e neste espaço. Por isso, tenho que, desde já, agradecer ao Patrícia a sua disponibilidade para ter estado aqui connosco, enfim, a enriquecer com as suas vivências pelo mundo, África e São Tomé e Príncipe, com a sua experiência de governação e toda essa sua bagagem de conhecimento, ter estado aqui connosco e a partilhá-lo comigo e com os ouvintes. Patrícia, obrigado por essa disponibilidade. Portanto, a partir de agora, novas coisas a fazer, não é? E deixamos de ter encontros semanais. Não, eu gostaria de agradecer a STP TV, agradecer a ti. Eu acho que foi uma experiência interessante para mim. A primeira, provavelmente a última. Não, isso não é bom. Isso não é bom. Não é bom. Eu vou te interromper para dizer o seguinte: não é bom. Porquê? Porque nós temos que aprender, temos mesmo que aprender, em termos definitivos, em África, que os políticos se exponham. Se exponham em termos mediáticos e que arrisquem no comentário, que arrisquem na exposição mediática e comunicacional. Porquê? Porquê é que é importante? Porque existe essa ideia, primeiro, que os políticos africanos são muito distantes e que se escondem. Que não dão a cara pelas suas opiniões e por aquilo que pensam. Segundo, no caso de São Tomé, ainda é mais gravoso. É mais gravoso porque não existe essa vontade de comunicar. Eu até fui crítico relativamente a ti, porque não foste o suficiente ao Parlamento debater e expor-te mediaticamente nessa perspectiva. Portanto, agradecer por isso. Não, mas ver se... Eu penso que quando eu digo a última é porque eu dei o pontapé de saída, não é? Eu espero que depois e com o sucesso que eu desejo à STP-TV, outros poderão ser escolhidos por ti, porque é preciso que as pessoas também entendam que foi uma escolha, uma aposta que fizeste e que eu correspondi. Daí que está no teu critério, mas eu penso que haverá, depois dessa primeira, o caminho aberto para outras experiências com políticos que possam vir cá trazer a sua opinião, o seu comentário sobre matérias tão diversas. Daí que os meus agradecimentos e agradecer também os visualizadores, não é? Porque também aí eu acho que no que diz respeito a São Tomé principalmente, eu espero a nível dos Palopes, a STP-TV inaugurou uma nova forma de comunicação, eu creio mais livre, mais moderna, e eu desejo que por aí se possa também seguir e desenvolver essa maneira de fazer televisão. Obrigado e a ver, enfim, e sobretudo desejar sorte para novos projetos e que tudo corra bem. Vamos aos comentários e começamos logo com a Nigéria, com o Boko Haram, com o seu líder, com o rapto de crianças, de mulheres, com palavras verdadeiramente ofensivas para a dignidade não só da pessoa, mas até para a dignidade dos africanos em geral, porque eu não consigo conceber que um africano diga que vai vender outras africanas ou outros africanos no mercado como ameaça. Ou seja, essa ideia de escravatura ou de escravagismo feito por um africano relativamente a outros africanos traz na memória coisas que nós, todos africanos, hoje, contemporâneos, abominamos e que lutamos todos de alguma forma para exterminar no nosso continente e daí as nossas independências. Quando um africano, seja ele quem for, aparece a dizer, para além de ter raptado e ter cometido crimes sucessivos, aparece a dizer que ainda por cima vai vender
o objeto do seu rapto, que são pessoas e que são africanos também, o que é que nós podemos pensar sobre gente deste género? Eu penso que com esse rapto e com as últimas declarações, a reivindicação feita pelo Boko Haram e seu líder, o Boko Haram cometeu um erro e, digamos, o conflito com o Boko Haram agora tem novos contornos. Bom, em termos da relação com Al-Qaeda, está provado que Boko Haram, Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e os outros grupos na Somália, etc., têm relações logísticas, campos de treinos, uma série de questões. Bom, mas a nível da ideologia, eu estou convencido que Al-Qaeda vai marcar a separação com Boko Haram. Bom, porque, de facto, mesmo se vamos para o Islã o mais radical, se vamos para a aplicação da Sharia a mais radical, como disse, isso não existe. Não existe e eu penso que aí o Boko Haram isolou-se do ponto de vista da doutrina extremista islâmica. Bom, o segundo aspecto foi, de facto, esse terrorismo com alvo às crianças, raparigas, dizendo que se vai vendê-las, vai-se casá-las, que se dizer claramente vai-se violá-las e vai-se vendê-las. Bom, aí, de facto, abriu-se a possibilidade para o direito de ingerência. Bom, o que é preciso perceber é que a Nigéria é um país muito orgulhoso da sua soberania. E será a primeira vez, de facto, que um conflito qualquer na Nigéria vai permitir a entrada de tropas estrangeiras na Nigéria. Pode-se dizer que é o FBI, pode-se dizer que são, enfim, corpos especializados, etc., mas no fundo está-se a falar, de facto, de tropas especiais estrangeiras. O que quer dizer aí que a dimensão desse conflito com Boko Haram muda. Ganhou outros contornos. É um conflito agora internacional. Os países vizinhos da Nigéria, que são, digamos, base de recuo de Boko Haram, como Camarões e o Tchad, e até certo ponto o Níger, esses países também vão ter que cooperar muito mais e, enfim, permitir também que essas tropas e a inteligência internacional possa ocupar algumas posições nessa região. O outro desenvolvimento é a nível interno, porque suspeitou-se muitas vezes que haveria um jogo de alguns poderes locais com o Boko Haram. Bom, aí claramente torna-se muito mais perigoso entidades regionais, sobretudo, regionais, políticas, locais, digamos, estaduais, procurar, sim, procurar alguma ligação com Boko Haram. Daí, maior isolamento de Boko Haram. Por conseguinte, eu penso que qualquer que seja o desfecho, evidentemente que desejamos um desfecho mais feliz e pacífico possível, mas eu penso que qualquer que seja o desfecho dessa situação, o Boko Haram estará debaixo de muita, mas mesmo muita pressão. Por outro lado, fragiliza, de facto, o poder do presidente Jonathan Goodluck. Era aí que eu queria. Porque, uma reação tardia? Sim, reação tardia, uma má comunicação sobre esse dossiê. Há 48 horas é que a polícia propõe $300 mil para informações, quando sabemos que os raptos, nomeadamente expatriados, não no norte, mas na região petrolífera do delta do Níger, resolvem-se muitas vezes por pagamento de
de somas muito superiores aos tais 300 mil dólares. Enfim, aí, de facto, o Estado Federal esteve muito mal na maneira de lidar com esse dossiê. E nós sabemos também perfeitamente que 200 raparigas não podem desaparecer assim só, não é? Conduzir 200 raparigas mesmo para a fronteira e fazê-las passar a fronteira, mesmo que não seja com veículos, etc., enfim, sabemos que não se passa Patrícia, tão e até a facilidade com que algumas delas conseguiram fugir, não é? Sim, já sim, ao sim. longo de todo o processo do rapto. Sim, sim. Por isso, aqui eu acho que o governo nigeriano está com um sério problema. Houve uma série de mudanças, tinha-se mudado o Ministro da Defesa, o Conselheiro da Segurança Nacional também foi mudado, o Comandante do Exército foi mudado, etc. Mas eu acho que há uma exigência de resultados e eu sei que o Presidente Jonathan Goodluck está verdadeiramente debaixo de muita, mas mesmo muita pressão. A verdade é que, a partir do momento em que o caso se torna mediático, quase que já existe uma campanha, não é? Para trazer as nossas miúdas de volta, com o apoio de tudo que é gente relevante e mediatizada do mundo, quer dizer, começa também a haver uma reação da opinião pública e publicada. Quer dizer, no espaço de 48 horas eu estive a ler a quantidade de opinion makers dentro do próprio continente africano. Nós, africanos, também demoramos muito tempo a reagir à situação, mas reagimos quando os outros reagiram, mas em 48 horas, a quantidade de opinion makers relevantes a opinar e a pressionar muito, mas mesmo muito, o Presidente Goodluck. Eu estive a ler o artigo da Chimamanda Adichie, enfim, hoje uma grande escritora, provavelmente a maior nigeriana nesta altura, e ela foi verdadeiramente demolidora para o Presidente Goodluck. Como é que ele vai sair de uma situação deste género? Enfim, fará sempre moças no futuro, também quando ele está com um processo eleitoral em curso no país, não? Sim, eu penso que ele vai ter que lidar muito bem com essa situação, porque, mais uma vez, pela primeira vez na Nigéria, eu falei há um bocado da questão militar. Sim, desde a Guerra do Biafra, não é? Exatamente, mas agora também há outro aspecto, é que as eleições na Nigéria sempre tiveram um pouco a influência externa. Bom, e com esse caso, a crítica política, que era, no fundo, uma crítica cristalizada nas dissensões no seio do PDP, já estão a deslocar-se também para um outro patamar, que é da personalidade do Jonathan Goodluck e da capacidade de ele dirigir o país. Bom, enquanto nós estávamos numa luta de primária no seio do PDP, como eu digo, houve mudanças, já há o novo governador, o antigo governador do Bauchi, que é agora o novo presidente do partido, que é uma pessoa bastante interessante também. Quando se pensava que essa crise estava sob controle, agora, de facto, eu não diria as primárias, mas mesmo, digamos, a figura de candidato do PDP, Jonathan Goodluck, está debaixo desse fogo mediático que vai fazer uma opinião, e que vai julgar muito, de facto, sobre o resultado dele nas eleições presidenciais. Porque aí, digamos, a figura do Presidente da República Federal da Nigéria está a ser, eu diria, votada pela aldeia global, não é? Sim. Bom, e então, em termos de orgulho nacional, tem muitas implicações. Quer dizer... Eu estou a ver até onde é que está a chegar a tua análise. Quer dizer que, a partir daí, isso traz muita instabilidade naquilo que poderão ser os resultados eleitorais. Tivemos agora eleições na África do Sul. A verdade é que o Presidente Zuma também é muito pressionado, mas no caso da África do Sul, a ANC consegue sobrepor a fraqueza do Presidente. Consegue sobrepor, quer dizer, perde, já sabemos que vai perder mandatos, 20 e tal mandatos, segundo está previsto, que perde percentualmente, perde a maioria qualificada, tinha 66%, deve passar para 61%, 62%, portanto perde a maioria qualificada, perde margem
para fazer reformas constitucionais anunciadas pelo próprio Presidente. Ganha o extremo, ganha o partido EFF de Júlio Malema, um extremista radical, é capaz de ficar com 6% e mete 10 a 12 deputados na Câmara Baixa e ganha, sobretudo do meu ponto de vista, a Aliança Democrática. Um partido cada vez mais, que era um partido essencialmente de mestiços e de brancos, com alguns negros à mistura, mas cada vez mais está-se a converter num grande player, porque toda a entourage da senhora Zile, que é a presidente, uma senhora, começa a ser feita por quadros negros muito influentes, que é gente ligada à banca, gente ligada às grandes empresas, e começam a aparecer no partido com muita força. Um partido que sai de 16% e agora já se fala em 24%, 25%, ganhando mais 30 ou 40 deputados. Qualquer coisa pode estar a mudar na África do Sul, até a transição ser feita dentro da ANC. Ou é cedo para fazer para chegar a essa conclusão? Eu penso que a baixa do resultado do ANC era previsível. Eu acho que se o ANC não perdeu mais lugares, é porque o Mandela votou também, não é? O desaparecimento do Mandela... Muita gente diz. Não, Mandela votou e, enfim, permitiu que o ANC não perdesse muito mais nessas eleições. Aliás, o presidente Zuma passou toda a campanha a falar de Mandela, falar de Mandela, e aqueles que nasceram, os que chamam Born Free, que nasceram depois do fim do Apartheid, sim, depois de 94. Com o desaparecimento do Mandela, enfim, tiveram um refreshment, quer dizer, voltaram essas imagens todas, etc. E eu acho que levou-los a ter esse sentimento de nacionalismo, de respeito e de admiração pelo ANC, e fez com que o ANC não perdesse muito mais lugares. Agora, o partido da Aliança Democrática é normal, a progressão, eu acho que é normal, é uma progressão que não me parece espetacular. Digamos que eu acho que está dentro da normalidade. Que a presidente do partido já começa a dançar um pouco como os Zulus também. Também é uma evolução... Não, mas podia ter dado um salto mais agradável se ela tivesse conseguido fechar o acordo com a Rafaela Manfela, coisa que ela não conseguiu. Mas não é, ainda assim... Mas não é possível. Quer dizer, é preciso vermos que aqui nós temos uma fase de transição. Quer dizer, a Aliança Democrática tem que deixar de ser um partido de brancos para ser um partido sul-africano. Sim, que é o que estão a tentar fazer. Que estão a tentar fazer, mas demora o seu tempo. Claro. Bom, essas alianças feitas podiam ser prejudiciais. Então é preciso dar tempo ao tempo. Sim, mas acabou por ser prejudicial para Rafaela Manfela, porque estava o Agang. Sim, porque... Havia muita expectativa relativamente ao Agang, mas ao não ter fechado o acordo com a Aliança Democrática, desaparece. Mas a percepção, o passado, a percepção que podiam ter os outros ex-camaradas do ANC, bom, era difícil para ela escolher também, dar o salto, não é? Bom, mas isso mostra o quê? Que muitas vezes os políticos estão atrasados em relação à sociedade. Ela tivesse tido a coragem de dar o salto, hoje provavelmente a Aliança Democrática estaria em 30 e poucos. Muita gente especula assim. Exatamente. Bom, o Júlio Malema, eu penso que não fez um grande resultado. Não. Bom, estava-se à espera de 8% , bom, ele vai ficar na onda dos 6%. E isso é perigoso por quê? Mas ele entra para o Parlamento, Patrícia. Ele entra para o Parlamento e ele consegue a maioria qualificada com a ANC. Daí que quem vai ter que escolher o parceiro é a ANC. Exato. Ou a ANC, eu não digo que se radicaliza, mas, enfim, aproxima-se das massas populares, não é? E então aí, sim senhor, um discurso muito mais militante, muito mais antissistema e praticamente, eu diria, um discurso que poderá assustar ainda a minoria branca, não é?
Ou então, perigoso. sim, com as reformas da terra, etc, etc, não é? Ou então, o ANC concentra sobretudo nos grandes problemas econômicos e sociais e consegue, sem aliança, recuperar ainda terreno, não é? Bom, mas eu creio que isso vai ser difícil porque o Julius Malema no Parlamento terá maior liberdade ainda de atacar, aí gozando da imunidade até atacar... E utilizar as ruas a partir do Parlamento. Sim, atacar o balanço negativo do Zuma até então. E o Zuma, eu creio que... E não é o Zuma está no fim do mandato agora, mas os seguidores do Zuma terão essa tentação de adotar o mesmo discurso que o Júlio Malema. Vamos ver como é que a coisa vai. Mas vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Porquê? Por causa do Cyril Ramaphosa, que se posiciona como o próximo poder dentro do ANC. Mas ele rapidamente terá que dar sinais e vai ser muito difícil ele ser o patrão antes da hora. Mas ele terá que dar sinais. Complicada. Não. O Zuma ou terá que aceitar maior protagonismo do Cyril. Isso é uma coisa, não é? Ou então, de facto, bom, mesmo na cúpula haverá uma série de dificuldades. Não é? Mas aqui, agora mudando de tema, vamos ver como é que isso vai evoluir. Mas há aqui uma coisa interessante, que é a visita do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, à África. E ele escolhe 4 países. A África do Sul fica de fora, mas entram Angola, Nigéria, na costa ocidental, e do outro lado, da costa oriental, entra o Quénia e a Zâmbia. Uma seleção muito criteriosa. Enfim, enquanto ele foi a Angola, antes de ele ir a Angola, esteve, isto também não é preciso fazer grandes análises a isso, mas esteve o secretário de Estado, John Kerry, em Angola, não é? Coincidência, obviamente, todos nós sabemos que não existem, mas essa turnê do primeiro-ministro chinês diz muito sobre a forma como a China está a olhar e a trabalhar a África. Os chineses têm tempo. Os chineses têm tempo. Eu penso que os países que foram escolhidos são países chaves. São países chaves. Bom, Angola tem as relações, eu diria, privilegiadas com a China, do ponto de vista econômico, com já uma grande integração até do ponto de vista empresarial, bom, embora que sejam através de empresas estatais, mas a Nigéria não tem ainda... Mas vai ter, com os 2 novos grandes projetos. Sim, não tem ainda, mas tem uma margem de progresso muito grande no relacionamento com a China, nomeadamente tudo que vão ser as infraestruturas no domínio da energia, etc, etc. Há muita coisa aí para fazer, transporte, nomeadamente caminhos de ferro, etc. Fala-se que a Nigéria poderá beneficiar nos próximos 10 anos de mais de 50 bilhões de dólares de linha de crédito chinesa. Quênia, Zâmbia, Tanzânia, todos esses países da África do Leste, incluindo, subindo mais acima, a Etiópia, são países que têm suscitado não só interesses dos chineses, mas muito interesse também no Médio Oriente. Eu creio que, de facto, a parte talvez a mais promissora do continente esteja aí, em termos de integração no comércio internacional, com grande investimento quer da China e quer do país do Médio Oriente, como os Emirados e o Qatar, e um pouco mais à frente veremos a Arábia Saudita. Daí que os chineses, embora tenham um crescimento espetacular, para os números de hoje, 6%, 7% por ano, eles sabem também que eles vão ter que fazer também uma transição na sua economia, não é? O consumo interno vai aumentar, os salários vão aumentar, a competitividade vai baixar, daí que eu estou convencido que
os chineses que não têm muita matéria-prima vão entrar num novo ciclo, que será de duas vertentes. Uma, investir em África e produzir em África. Bom, que era coisa que eles não faziam. Não faziam. Porque eles sabem que a mão de obra africana vai ser mais barata que a mão de obra chinesa e eles sabem que a África representa um dos maiores mercados potenciais de crescimento. Bom, então, vão investir e vão produzir em África para os africanos e para outros mercados, não é? Para produtos específicos. Vemos, por exemplo, os sapatos, os textos, etc., que são feitos hoje na Etiópia para os mercados da Algoa, etc. Do outro lado, eu penso que algumas matérias-primas estratégicas, não é? Eles vão levar para a China, não é? A China, se calhar, vai fazer a passagem a uma boa porcentagem da sua energia produzida a partir do nuclear, não é? E outros desenvolvimentos em que a própria África detém muitos minérios. Daí que está tudo pensado, está tudo bem pensado, é preciso saber se os africanos estão a pensar também a longo prazo e com algumas estratégias. Mas convinha que o fizéssemos e que não ficássemos só na estratégia imediata, não é? Estamos a assistir agora, por exemplo, a baixa de compra de petróleo angolano por parte da China, o que condiciona imenso, quase já se fala em 1,5%, 2% do PIB angolano. Quer dizer, nós não podemos estar constantemente a expor-nos, quando digo nós, falo dos africanos de uma forma geral, a expor-nos exclusivamente ao risco das matérias-primas, não é? Porque isto, como é óbvio, desequilibra muito o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento económico. Não, e depois, termos também cuidado com o crédito barato. Quer dizer, crédito é crédito. Tem que ser pago, não é? E tem que ser pago. E quando o crédito não serve para de facto, fortalecer a economia e criar as condições de pagar o crédito, todo o crédito é excessivamente caro. Ora, o que é que nós notamos? Muitos países africanos, muitos dirigentes estão a fazer um esforço de infraestrutura, de infraestruturação do país, mas mal pensado. Bom, estradas que não servem, não vão para nenhum. Para a aldeia de alguns. E edifícios, por exemplo, para funcionários públicos que são necessários, mas que às vezes são muito caros, que os salários não conseguem sustentar. Enfim, infraestruturas que depois necessitam de uma capacidade em energia que não existe. Por isso, é preciso, de facto, nós temos muito cuidado. Eu penso que os chineses são bons parceiros, mas nós temos que ser melhores parceiros. Mas nós temos que ser melhores. E temos que segmentar, de facto, as coisas, não é? Temos que segmentar as coisas. E temos que comparar o que é a China, o que é cooperar com um país como a Alemanha, por exemplo, o que é cooperar com Portugal, o que é cooperar com o Brasil, os Estados Unidos. Cada um, de facto, tem prós e contras. De facto. A nossa emissão não fica por aqui. E já de seguida estamos de volta com mais comentários do Patrício, a realidade e, sobretudo, a realidade de São Tomé. Vamos ver uma reportagem que, entre outras coisas, fala de novos partidos em São Tomé e Príncipe. É já esta semana que o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, começa a auscultar os partidos políticos e outras instituições que intervenham no processo eleitoral, com vista à marcação da data das próximas eleições legislativas, autárquicas e regionais, previstas para julho do corrente ano. Vejo que é boa iniciativa, e tendo em conta que foi por bem pensar assim, porque o país é democrático. E se elegido pelo povo, podemos ver que a eleição se traz mais uma vantagem pelo povo, que o governo que vai ganhar fará alguma coisa pelo povo, não vai ser culpado só o Presidente da República, ou não mais ninguém. E aqui podemos dizer que se o senhor não marcar a eleição, o doutor Presidente não marcar a eleição, podemos ver que, podemos dizer que a democracia corre o risco, né? E o país fica como está, ninguém vai querer fazer nada porque ninguém foi eleito pelo povo. É bom, é isso que o povo está à espera, para ver se o país toma um rumo. Esse país tem perna para andar, tem perna para crescer, mas o sistema de política faz com que o país não arranca. Eu quero que o Presidente da República marque a eleição o mais breve possível, de maneira para nosso país também tomar um rumo à frente. Porque com a eleição também, o povo pequeno também consegue alguma coisa do país também para defender.
Tá vendo? O povo também está necessitando de alguma coisa. E o povo está sempre a reclamar que o país está mal, né? Desde que já vai haver eleição, o povo já consegue comer alguma coisa de pessoas que já têm. Para mim, esta iniciativa é de louvar, é de abraçar e que esta iniciativa não fica cá, que vai para o avante. Isto porque o presidente preocupa muito com o povo que é pequeno e é um presidente democrático e nós podemos também fazer todas as coisas que é para ajudá-lo também, porque não é só a pessoa que está lá em cima que pode fazer tudo para o país desenvolver. Nós também temos que cooperar com eles, porque também temos que pagar imposto, que é para ajudar o país, porque o país não produz nada. Eu gostei que nós fizemos uma seleção, mas a gente tem o próprio primeiro-ministro, porque o ministro que nós temos aqui não é o próprio ministro, é o ministro que nosso presidente pegou e se opôs. Então nós queremos que nós, quando marcava a seleção, que nós podemos ter o ministro próprio. Em um país democrático tem que ter eleição. E o povo está à espera da data de marcação de eleição. Nós, enquanto população de São Tomé e Príncipe, temos que louvar, porque se realmente o país é um país democrático, então é claro que essa iniciativa do Sr. Presidente da República, certamente que é uma boa iniciativa e que os partidos políticos também devem contribuir para que realmente possa haver aquele dia, que é o dia da eleição, né? Pinto da Costa disse, o povo manda na urna. Então nós queremos eleição, para o povo mandar na urna. Outros querem, outros também não querem. Bom, quando a minha parte, eu não preciso de eleição. Porque mesmo se mudar, continua a mesma. O que vale a pena fazer eleição? Vale a pena. O povo quer eleição, porque a eleição para o povo é uma escolha. É uma escolha na coordenação de pessoas que vamos por lá. E o povo realmente, eu vejo que o povo quer a eleição. Com as eleições à porta, Patrício Trovoada, líder da ADI, o maior partido político do país, anunciou para breve o seu regresso ao país, 16 meses depois da admissão do seu governo pelo presidente da República, Manuel Pinto da Costa, na sequência de uma moção de censura aprovada no Parlamento. O regresso para Patrício Trovoada é bom, é ótimo, não só para mim, mas para todo o santomense, porque ele já podia estar aqui há muito tempo. Ele, enquanto santomense, é claro que ele pode vir. Isso não é um perigo, nem é ameaça para ninguém. O mandato dele, tudo não estava bem, mas estava mais ou menos. Mas agora está piorado, está mal, tudo está mal. Está mal. Não há quem vá consertar o país, mas está mais ou menos. Gente, que a presença de Dr. Patrício Trovoada em Santo Tomé. Eles foi através de... Bom, deram um golpe a ele, né? O dever dele é esperar que saia o que é o país dele até dar uma eleição. Agora, ele viajou, não deu confiança. Ele, para mim, minha parte, ele não está aqui em São Tomé. Todos os partidos políticos têm medo do Dr. Patrício. E a população não tem medo. Se nós encararmos o Dr. Patrício como pronto, é a pessoa que está nos fazendo medo, que ele vive lá fora. E quando nós precisamos de qualquer meio, nós estamos pedindo no exterior. Mas ele vive lá. E se ele vem, eu vejo que é uma boa iniciativa, porque é algo que vai trazer por bem. Sem Patrício Trovoada, esse país não vai. Então, logo, nós queremos que o Dr. Patrício Trovoada chegue e que haja eleição e que ele vai às eleições e nós acreditamos que ele vai ganhar porque vamos dar o nosso maior esforço e vamos dar todo o voto para o Dr. Patrício Trovoada para ver se coisa muda, porque só estamos com a mesma cara. Essa cara sai, essa cara ainda entra, essa cara sai, essa cara ainda entra. Ainda com o Dr. Patrício Trovoada, nós queremos que ele volte mais rápido para a coisa consertar, para a coisa mudar, porque só ele que nós achamos, nós vemos que pode mudar Santo Tomé e Príncipe para melhor. É muito bom ele regressar de maneira a fazer outros partidos frente, de maneira que a coisa aquece melhor. É um candidato que muitos ministros estão com medo, muitos candidatos têm medo. Assim que ele vier, esse acho que vai ser muito importante. Ele, afinal, é filho da terra, ele merece, é bom que ele venha para desafiar. É bom, para mim é bom. Seja bem-vindo a ele chegar ali, porque ao nível nacional, toda a sociedade civil, ouvimos atentamente a expandição dos outros governos, do governo atual, dizendo que ele levou o dossiê da nação. E se ele levou o dossiê da nação, é bom que ele traga o dossiê. Há cerca de 3 meses das eleições legislativas, autárquicas e regionais,
Mas 3 partidos políticos preparam-se para engrossar a lista das forças políticas que vão participar no escrutínio. Novos partidos é truque. Novos partidos, eu digo que é truque. São coisas para tirarem, eu digo assim, eles formaram, esse é um truque de formar outro partido para tentar tirar eleitor, tá vendo, aos outros partidos. Porque eu digo que é a mesma coisa. Votam para outros partidos que eles estão a criar, depois vão a eleições, eles ganham cata um bocado de deputado, depois mais tarde ajuntam para derrubar o governo que foi eleito. Esse de partido é truque, nenhum santomense cai nisso. Eu acho que é natural, porque todo ser humano é livre e autônomo, todo tipo de ser humano é livre de sonhar e muitas das vezes também pode ajudar, como assim? Porque eles também podem ter muito conhecimento que possa nos ajudar, possa nos enriquecer. E para mim é de louvar se surgir mais 10 partidos por aí fora, desde que não vem para lapidar a nossa economia, para vir ajudar, sim, eu congratulo-me com esse facto. Eu não tenho nada a ver com esses partidos novos, porque todo partido novo que abriu é tudo da MLSTP, nós já sabemos. Então, eu não tenho nada a ver com partido novo, eu só tenho a ver com a ADI. Isso é normal, o país é democrático, né? Desde que os partidos que querem entrar venham com boa iniciativa, se Deus ajudar eles para ganhar também a eleição, para fazer bem para Santo Tomé, porque nós temos muitos projetos na carteira que não estão a ser feitos. O país é pequeno, no meu ponto de vista não deveria haver tanto partido assim no país. No meu ponto de vista, esses partidos pequenos também faz com que o povo não escolhe o partido certo para governar essa terra, porque essa terra é preciso de apostar num partido certo. E Santo Tomé sabe quem é o partido certo. Todos nós sabemos. E quando cria mais partido, vai criar mais dificuldade na escolha do partido próprio para a governação. É normal, porque o país é democrático, cada um pode votar seu, quem ganhou, ganhou. Está muito bom para o país. O país fica mais aquecido, porque de outra maneira não acaba a seleção. Se nós vamos ver, o nível de outros países são muito grande, bem desenvolvido, só tem apenas 2 partidos. Por exemplo, como na América, tá vendo? E outros países. Por isso, eu não vejo razão, mas para ver também todos esses partidos todos, é porque há um descontentamento aí. Realmente, eu acho que é muito bom, é ótimo ter mais inovações. Como eu já vinha a dizer, que o nosso país é um país capitalista e na qualidade do país que estamos nele, havendo mais partido político, do meu ponto de vista, eu vejo isso, mais partido político, é bom porque o povo vai ter essa autonomia de escolher. Vários analistas políticos não têm dúvida que a ADI de Patrício Trovoada é o partido político com maior probabilidade de vencer as próximas eleições em São Tomé e Príncipe. De volta, a situação em São Tomé e Príncipe em evolução rápida. Quanto mais cedo estamos do ciclo eleitoral, mais não se fala de outra coisa. Eu, pessoalmente, já começo a ficar cansado de ouvir falar tanta vez de eleições. Patrício, vista a reportagem, considerando o teu anúncio de que vais regressar ao país, que és candidato a primeiro-ministro, há novos parceiros, enfim, políticos, porque há novos partidos. Há também as datas das eleições a serem discutidas e debatidas, toda a gente a aguardar ou à espera da decisão do Presidente da República. O clima começa a ficar demasiado intenso. Por um lado, temos o secretário-geral do ADI com umas declarações que careceram de esclarecimento por parte de Levi Nazaré, que, no entanto, ficou na cabeça da opinião pública são-tomense um sentido e também dos políticos, enfim, adversários, um outro sentido, ou seja, uma série de tensões que já pronunciam aquilo que aí vem como campanha eleitoral. Como ver isto tudo? O que é que há para dizer sobre o futuro próximo, mas muito próximo de São Tomé e Príncipe? O que é que há para dizer nessa fase que aí vem, a fase da pré-campanha e da campanha eleitoral? Eu acho que
as pessoas têm que ter muita calma. Ter muita calma. O ADI tem que ter muita calma, porque qualquer declaração menos cautelosa, mais relaxada, menos concentrada, será usada pelo poder como um argumento não só para encostar a ADI à parede, mas para tentar sempre perturbar o calendário eleitoral. Dizendo que o ADI quer instabilidade, que o ADI está a preparar isso, aquilo, aquilo. Daí que é preciso, de facto, o ADI ser extremamente prudente, na medida em que os mídias do Estado não estão a serviço do Estado, estão a serviço do poder, do governo e dos partidos que apoiam o governo. Quem está no poder tem que ter também muita calma, porque, exceto Manuel Pinto da Costa, os detentores do poder, não a instituição, mas pessoas, sabem que vão sair. Vão sair. Isso é muita confiança. Não, eu digo, não as instituições, mas os detentores. Os detentores dos cargos, sim. Está claro que o Gabriel Costa jamais será primeiro-ministro, pelo menos na próxima legislatura. Está claro porque o MLSTP, e depois das crises que nós conhecemos entre o MLSTP e o governo, o MLSTP não aceitará um Gabriel de Costa de novo primeiro-ministro, em nome da Troika, não é? Bom, e eu vejo muito mal o povo eleger o partido Gabriel Costa para dirigir o país. Bom, daí que essas pessoas sabem que vão sair. Bom, mais uma semana, mais 15 dias, mais um mês, vão sair, mas tem que sair bem. Tem que sair cumprindo com as suas obrigações, digamos assim, não criando mais confusão, não criando mais escândalos, não criando mais histórias, etc., porque estão de saída. E irão sair e irão estar em São Tomé. Em São Tomé e Príncipe. A viver com todos os outros que temos que viver. Por conseguinte, é uma oportunidade, as próximas semanas, como se diz, para lavar a cara. Bom, o Pinto da Costa também tem que procurar dar o sentimento ou a aparência de um árbitro. Porque, para que as eleições corram bem, é preciso, de facto, que o Presidente da República assume um dos seus principais papéis, que é o funcionamento regular das instituições. Não é? Porque seria muito mal essas eleições não correrem bem pela culpa do Pinto da Costa. Quer dizer que, então, o garante do funcionamento regular das instituições, mais uma vez, num momento tão crucial para o país, não preencher o seu papel com integridade e lealdade, então o país não irá conhecer a paz. O que é que seria, neste caso, o que é que seria o Presidente cumprir com o seu papel de árbitro? Eu creio que... O que é o Presidente cumprir com esse papel? Eu creio que essa questão das datas, bom, é muito folclore desnecessariamente. Bom, o Sr. Presidente Pinto da Costa, não é? No meu entender, bom, tem mais alguns dias para dizer quando é que serão as eleições. Bom, essas grandes consultas, no meu entender, não têm razão de ser. Não têm razão de ser. É uma questão de olharmos para o calendário, as coisas estão bastante claras. Bom, há uma interpretação que é que a Constituição diz que no fim de 4 anos as eleições têm que ter lugar, a Assembleia tem que ser renovada. E a lei eleitoral diz outra coisa, porque a lei eleitoral põe intervalo de datas. Põe um intervalo de datas. Bom, nós sabemos que tradicionalmente as eleições têm lugar no fim, de facto, da legislatura, ainda por cima, considerando
questões práticas, que é a estação seca, não é? Nós sabemos isso tudo. Bom, se o Pinto da Costa quer ter uma outra interpretação e considerar que a lei eleitoral é que prima e que tem que se fazer as eleições nessa, bom, ele não precisa disso tudo. Porque o que é que acontece? O país é pequeno. Bom, as pessoas sabem o que é que se passa, as pessoas sabem as tractações, as pessoas sabem os encontros do fim de semana, as pessoas sabem isso tudo. Daí que dá o sentimento que as coisas estão a ser cozinhadas, não é? Bom, e esse comportamento tira algum crédito ao Presidente da República, não é? Eu acho que o que o povo está à espera, a comunidade internacional está à espera é que ele diga as datas. Bom, e quanto mais cedo ele disser as datas, o clima vai se desanuviando, não é? Há uma data e as pessoas vão se preparar para essa data. Os partidos que estão a concorrer têm que estar também tranquilos, quer dizer, por quê? Porque, embora saibamos que o plano B dos partidos que compõem a Troika é que a Troika tem que continuar, não é? Se o ADI chegar primeiro, mas não ter a maioria absoluta, não é? E sabemos que é o plano B, eu diria, mais A que B, não é? Porque cada um por si não chega lá. Cada um por si não vai chegar à maioria absoluta. Bom, então, embora que isso seja a realidade, não é? É bom que os partidos, já que eles vão, em princípio, individualmente, se preocupem em trazer propostas para os santomenses, não é? Propostas que até ajudem os seus próprios militantes, porque eu não creio que as margens de progresso... Mas Patrício Trovada, os santomenses também estão à espera das propostas da ADI. Não, eu vou chegar lá. As margens de progresso, hoje, são marginais. Se nós tivéssemos uma fotografia hoje das intenções de votos em Santo Tomé e Príncipe, daqui a mais 1 ou 2 meses, as margens de progresso são marginais. As margens de progresso do ADI poderão ser grandes se, em frente de nós, continuarem a cometer erros. Bom, mas se... Não. Esse é o programa da ADI. Não. Mas será pelos erros dos outros? Mas depende deles. Depende deles. O que eu estou a dizer tem que fazer mais. Há mais expectativas, como é óbvio. O que eu estou a dizer é que esses partidos têm que agir pela positiva. O que eu quero dizer é isso. Quer dizer, agindo pela positiva, fazendo propostas, tendo uma campanha, digamos, civilizada, e não aquilo que eu vi do PCD aí nos tempos de antenas, etc., o que é que vai acontecer? Primeiro, o seu próprio eleitorado tradicional estará mais mobilizado e terá uma margem também marginal de progresso, como o ADI terá uma margem marginal de progresso. Agora, o que eu quero dizer é que se quem está no poder continuar naquilo que tem sido o seu desgaste, vai acelerar o seu desgaste. Vou-te interromper para dizer o seguinte, que é, eu acho que chegou a altura das pessoas aprenderem. Explico porquê. Porque o atual poder, se não percebeu que muito do seu desgaste rápido ficou a dever-se à excessiva intensidade política que deu ao início do seu mandato, se não percebem isso, se querem terminar com o mesmo tipo de intensidade e de conflitualidade, não parece que a coisa vai correr muito bem. Mas acho que há pessoas inteligentes... Então nós estamos de acordo, quer dizer... que devem perceber isso. Eu acho que o bom senso leva a que toda a gente tenha calma. Faça a proposta para os santomenses, conquista aquilo que eu digo que é espaço marginal de progresso ainda, porque as coisas estão mais ou menos consolidadas, não é? E que, a nível interno e a nível externo, se começa a pensar day after. Bom, e é um pouco nessa perspectiva que nós estamos. Quer dizer, que o ADI sabe perfeitamente que irá herdar de uma situação catastrófica. Catastrófica. E, como foi dito pelo secretário-geral do partido ADI, eleições em outubro, programa do governo praticamente votado pelo Parlamento, se calhar em dezembro, orçamento
em fevereiro? Não, isso é impossível. Bom, esse ciclo é impossível. Quer dizer que o ano de 2015 será um ano extremamente complicado. Bom, daí que é preciso, nós pensamos, já eu diria, na gestão do país, temos que pensar no dia depois, não é? E esse dia depois tem que ser um dia que pelo menos conta com o diálogo e a estabilidade. É fundamental. Bom, daí que as propostas de recuperação do país e de desenvolvimento, etc., do ADI serão apresentadas, mas eu penso que todos os santomenses têm que estar conscientes de uma coisa. Ao sair dessas eleições, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Sim. Mas, ao sair dessas eleições, nós temos todos que trabalhar para reconstruir um tecido social, um tecido político, um tecido econômico. Daí que a campanha não pode ainda dividir muito mais os santomenses. Nós temos que dar aí um sinal de sermos gente civilizada, gente inteligente e gente que sabe que vamos ter que viver juntos. Uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que eu tenho que fazer, que é a seguinte pergunta. O Patrício Trovoada vai regressar, obviamente, e haverá preocupação em fazer essa aproximação, ou seja, em tentar encontrar-se com os líderes dos outros partidos, no sentido de, pelo menos, criar o mínimo de condições para que quem for a ganhar beneficie, pelo menos, do calendário pós-eleitoral. Eu explico-me a importância do calendário pós-eleitoral. O Patrício Trovoada já disse mais ou menos qual era a importância e qual era a necessidade do próximo governo sair das eleições ter margem para fazer um orçamento, para abordar os parceiros internacionais, para financiar o orçamento e tal. É possível chegar a São Tomé e tentar, pelo menos, esse tipo de conversação? Sabe? Não sei se com todos os partidos, mas com algum há de ser, não? Eu tenho amigos no MLSTP, eu tenho amigos, alguns, poucos, mas tenho no PCD. Quem diria? Sim, eu tenho, mesmo se não são figuras do povo, mas eu tenho, a nível, pelo menos, do Conselho Nacional, alguns amigos. Eu tenho amigos no MDFM, eu ainda, essa tarde, recebi chamadas de dirigentes do MDFM. E dos novos partidos? Os nossos partidos que são novos com gente antiga, por isso. Tem amigos, também tens amigos, não é? haverá possibilidade de nós falarmos. Não, mas seriamente, o que é que eu quero dizer? É que, no fundo, nós temos que diferenciar dois tipos de políticos em São Tomé e Príncipe. Há uns políticos preocupados, estressados, com problemas existenciais. Bom, e depois, há políticos que estão talvez na segunda linha, não são muito visíveis, mas são deputados, são pessoas que contam na sociedade santomense, são empresários, são grandes, altos funcionários, etc. Bom, e esses que talvez não sejam políticos profissionais, esses sim, muitos deles querem ver o país avançar. Porque, no fundo, não são pessoas que vivem essencialmente da política. Não são. São pessoas que a política permite aos seus lobbies, às vezes, de funcionar, mas não são pessoas que vivem essencialmente da política. Querem viver num país a crescer, a funcionar. Bom, com esses eu tenho mais facilidade, digamos assim, de relacionamento e de conversa, e eu diria até de uma certa confiança. Com os políticos que têm um problema existencial. Bom, uns que há dias eu dei uma entrevista que me dizem: mas você não devia ter dito que é candidato às presidenciais. Eu disse: porque és candidato também? Bom, então, quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, então, isso traz todo o problema a uma questão pessoal, não é? Bom, com esses políticos é difícil de se entender, porque cada um tem a sua agenda, é um problema pessoal, sai daqui para eu poder entrar, etc. Bom, e não se pensa no país. Agora, mas eu entendo isso tudo, Agora, o que é importante dizer, e para responder à pergunta, é o seguinte. Eu estou convencido que o ADI, ganhando as eleições, tem a necessidade
de abrir as mãos para outros santomenses que politicamente não estejam no ADI. Bom, e eu sei que isso vai acontecer. Primeiro porque, mesmo com uma maioria absoluta, que é necessário, porque eu acho que isso é uma condição fundamental, primeira, para que se possa fazer algumas reformas, há reformas que, mesmo você tem a maioria para votar, é preciso explicá-las, é preciso fazer advocacia, é preciso associar mais pessoas. Daí que é preciso falarmos com os outros partidos. Por outro lado... Mas isso não aconteceu na anterior passagem do Partido Trovada? Não, porque não é bem isso é novo. Assim. Não é. Sabe, quem está em posição de força é que tem que estender a mão. E eu não estava em posição de força em 2010. Eu era o primeiro, mas não tinha maioria absoluta. Tendo a maioria absoluta, quem está em posição de força tem que estender a mão. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos também o ADI, não é só o partido. Nós temos um país em que, por exemplo, a maioria dos empresários, por uma razão histórica, são do MLSTP. Mas então, por decreto, vamos ter empresários do ADI? Não. São empresários, a maioria deles são militantes do MLSTP. Bom, então, temos que trabalhar com os empresários nacionais. Com certeza. Bom, fazer crescer a alguns economia, até são deputados. Alguns até são deputados. Bom, daí que nós temos o país que nós temos. Quer dizer, nós temos que perceber uma coisa. São Tomé e Príncipe não é muito diferente de qualquer outro país. Os países todos têm problemas, têm dificuldades, têm contradições, têm lutas de poder, etc, etc. O que é importante percebermos? É que estamos nessas lutas pueris já há 30 e tal anos. Bom, e já chega. Então, estão cansados e fartos disso. E já chega. Então, o que é que se passa aí? Eu acho que é o momento para tentarmos outra coisa, não é? Bom, e eu estou convencido de uma coisa. A grande massa, até dos políticos, eu falo aí dos presidentes de câmaras, dos vereadores, dos deputados, a grande maioria que eu conheço estão disponíveis para nós dialogarmos. Sabe, eu visitei todas as câmaras do país. Eu tive reuniões longas, 6, 7, 8 horas, como presidente de câmaras. Eu, quando o primeiro-ministro chegava a um distrito, o presidente de câmara estava sempre comigo. No carro, nas visitas, etc. E nós falávamos. Almocei em casa de muitos deles, etc. Bom, nós não podemos nos entender? Podemos. Bom, os problemas que eles têm não são problemas que eu considero ser os meus? São. Bom, eles precisam de apoio do governo central? Precisam. Eles não têm hoje grandes dificuldades em encarar os seus eleitores nos distritos porque não conseguiram fazer, porque as verbas do governo central não foram suficientes? Tem. Bom, e nós não podemos nos entender? Podemos. Mesmo com partidos diferentes? Podemos. Bom, daí que eu volto a dizer, não deixemos o país estragar, complicar ainda mais por causa de pequenas querelas entre indivíduos. Eu penso que a maioria dos santomenses não estão para querelas. A maioria dos santomenses sabem em quem vão votar em setembro, se for em setembro, em meados de outubro, se for em meados de outubro. E os políticos têm que ter consciência disso. E têm que agir pela positiva, para ver se de facto essa batalha muito apertada de 2 ou 3 deputados para a maioria absoluta da Troika ou do ADI possa ter lugar e o povo dizer a sua sentença na calma, na calma, no respeito pelas diferenças e pela democracia. Isso é tudo o que nós esperamos. Terminamos, outra vez agradecendo. Obrigado. E desejando que tudo corra bem no futuro, né? Inshallah. Na vida pessoal e também na carreira política já anunciada. Não é? Primeiro saúde, família, o país e o resto veremos. Obrigado, Patrício Trovada.